Pai, Senhor, igreja, amém? Eu gostaria de estar lendo em Atos, Atos também, hein, Wilder? Atos capítulo 10. A gente vai ler, eu vou ler em partes, tá, irmãos? Primeiro a gente vai ler do 10 até o primeiro versículo, até o verso 8. Amém? Glória a Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contou-lhes tudo o que tinha acontecido e enviou a Jope. Por enquanto, até aqui, irmãos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor Deus. Pai, neste momento aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Ah, Jesus, que já tem falado muito comigo, Senhor Jesus, o dia todo, Senhor. Ah, Pai, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor venha falar para a tua igreja, Senhor. Que venha ser lançada, Senhor Jesus, em cada coração, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nada, Senhor Jesus, vem de mim, Senhor, mas que venha tudo de ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Como diz aqui, Senhor Deus, a nossa oração chegou conosco, Pai. Assim como o Senhor já tem falado desde o começo nos louvores, em cada palavra, em cada devocional, Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, queremos te agradecer pela tua presença, Senhor Jesus, notória neste lugar, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que toda honra, Pai, toda glória, Senhor Jesus, seja dada a ti. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o dia todo essa palavra vem ardendo no meu coração. Glória a Deus, né? E veio direto do céu, como sempre, né? Toda a palavra do Senhor é maravilhosa. E aqui nós vamos falar de 2 personagens, que é o centurião Cornélio e depois Pedro, né? Primeiro vou destacar quem era o centurião Cornélio. Centurião Cornélio era um homem de oração, era um homem temente a Deus. Ele era um comandante, né? Romano. Centurião porque ele comandava os 100 soldados. Só que ele era um centurião romano, mas não como os outros. Ele era especial. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que orava continuamente a Deus. Aqui fala aqui, ó, bem no comecinho, o verso 2 fala assim, ó. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Continuamente a Deus, ele orava todos os dias, irmãos. E isso se agradou a Deus, agradava a Deus, né? E certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que aproximava dele e dizia: Cornélio.
Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial de Deus." Muitas vezes nós achamos que demora as nossas orações que nós colocamos diante do Senhor, mas sempre tem um momento certo, irmãos. E no momento certo, a oração de Cornélio chegou ao Senhor. E o Senhor conhecia o coração dele. Ele não era um centurião comum. Ele era um homem temente a Deus. Ele não era um romano. Ele era um homem temente a Deus. E aqui Deus instrui ele, né? Através do anjo. Aí mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, né? Que Pedro estava ali em Jope, ali no versos 9, no capítulo 9, né? Onde Pedro estava, onde ele curou, ressuscitou, né? Trouxe à vida a Dorcas e o paralítico Enéas. Ele estava ali. E o anjo orientou o centurião Cornélio o que ele deveria fazer. Depois que o anjo lhe falou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso entre os auxiliares, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, e enviou a Jope. Cornélio, ele escolheu as pessoas certinhas que tinham que ir até Pedro. Ele sabia quem era Pedro, né? E Deus sabia quem era Pedro. Aqui o Senhor instruiu o centurião o que ele deveria fazer. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, conhecia Pedro. E jamais Pedro iria na casa de um gentil. Ele era um judeu, centurião, né? Era um gentil. E Pedro não iria. Mas tudo isso o Senhor preparou Pedro para quando esses homens que o centurião fosse enviar para Pedro, Pedro já estava preparado. Preparado por quem? Por Deus. Preparado por Deus. E eu lendo, irmãos, essa passagem, foi de madrugada hoje que o Senhor me deu essa passagem. E aí eu lembrei, na pregação dos jovens, foi do Jair, que ele falou assim, tudo está pronto, está preparado. Não tenha medo. Né? Que eu sou difícil para recordar muitas coisas. Mas uma coisa veio na minha cabeça e eu lembrei. Tudo está preparado. Aqui o Senhor, Deus preparou tudo. Preparou Cornélio e preparou Pedro. Então, não tema. O que o Senhor quer dizer? Tudo está preparado. Quando tudo está preparado por Deus, não tema, irmãos. Vai. Obedeça. O Senhor está mandando ir? Vai. Quando Deus está no comando, irmãos, nada falha. Nenhum dos dois teme. Porque nenhum temeu. Eles obedeceram. Quer ver? Vamos lá agora. A visão de Pedro. Mesmo capítulo, a partir do verso 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, que ele estava lá em Jope, ele viajando, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas. Aqui em êxtase pode ser uma visão, um sonho, né? Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo.
a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Simão era o curtidor onde o Simão Pedro estava, né? Que aí Simão, era 2 Simão, um Simão Pedro e outro Simão curtidor. 3 homens estavam procurando. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, foi o Espírito Santo disse para Pedro: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todos o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. Olha só, um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Que era o que o Pedro tinha algo de Jesus para Cornélio. E aqui nessa visão que Pedro teve, Deus já estava preparando, porque ele não ia querer ir, né? Pois Cornélio era um gentil, era um romano, era um centurião. Aí vamos lá, agora a gente vai para a casa de Cornélio, junto com Pedro. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos. Olha só, irmãos, não era Cornélio sozinho. Era parente e amigos que já estavam ali esperando Pedro. Tudo preparado por quem? Por Deus. Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. E lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aqui Pedro já relatando, né? Que se fosse por ele mesmo, ele não tinha ido. Mas Deus já preparou ele. E Deus falando: não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. O que Deus purificou. Porque o centurião era uma pessoa amada por Deus, escolhida também por Deus, né? E ele não era ele não era impuro, ele não era imundo. E ali Deus já tinha mostrado em visão para Pedro: pode ir, né? Porque Pedro iria julgar, né? Por isso, quando fui procurado, vim sim, qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aí o Cornélio vai relatar para Pedro o que aconteceu, a visão que ele teve, né? Com a visão que o Senhor mostrou para ele, o que ele deveria fazer e chamar Pedro. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio,
Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope esse Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer a nós. Olha que maravilha, irmãos. Sabe, eu lendo essa palavra hoje, e o dia todo eu trabalhando, eu não ia abrir o Lava Rápido. Eu confesso que eu não ia abrir hoje. Falei, não, eu vou trabalhar. Só que eu trabalhando e meditando e maravilhando o que Deus faz. Quem era Cornélio, né? E os outros julgando. Que aqui era um julgamento entre os gentios, os judeus. Né? Eles não, que Jesus só veio para os judeus, para os gentios não, né? Aquela separação. E essa palavra nos traz, nos dias de hoje, Jesus veio para todos. Né? Jesus veio para todos. Só que tem aqueles que não os receberam. Tem aqueles que não querem, irmãos. Mas ele veio para todos. Ele veio para todos, toda a nação. Mas tem aqueles que não o receberam, tem aqueles que não querem, né? Tem aqueles, naquele tempo e até hoje, tem aqueles que não querem ter a salvação, não creem no Jesus Cristo, não creem, irmãos, na palavra, que está tudo aqui, ó, pronto. Então Pedro começou a falar, olha só. Agora Pedro vai começar a pregar para aquele povo. Então Pedro começa a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha só. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha só. Ele veio para todos. Só que nós temos que ser o quê? Temer a Deus e ser justo, né? É pecador? Se arrependa dos seus pecados. Porque todos nós somos, mas nós devemos nos arrepender. O versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo. Senhor de todos. Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, o batismo do arrependimento. João pregou o batismo do arrependimento. Glória a Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Jesus veio. Porque Deus estava com ele, né? Jesus veio para os oprimidos pelo diabo, irmãos. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus. Pedro falando que ele não foi sozinho, né? Ele foi com mais pessoas junto com ele. E aí ele falando, ó, nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro andou com Jesus. Onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara da antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que o ressuscitou dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, ele comeu e bebeu com eles. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos
e de mortos. É o que Pedro está fazendo aqui na casa de Cornélio. Estava a família de Cornélio, amigos de Cornélio. Deus preparou Pedro e mandou ele lá pregar o evangelho, testemunhar tudo aquilo que Jesus passou por eles, para eles. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o teu nome. Ó, irmãos, todos que nele crê e recebe Jesus. Jesus perdoa os nossos pecados, mas nós temos que crer nele. Nós temos que receber a Jesus como nosso único Salvador. O verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Irmãos, não foi só um ou dois. Todos ali da família de Cornélio, amigos de Cornélio, receberam o Espírito Santo. Os judeus convertidos, dos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha só, né, aqueles que estavam junto, que já os judeus convertidos que foram com Pedro, ficaram admirados que os gentios receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Aqui, olha aqui. Por quê? Eles receberam o Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmãos, Deus levou Pedro até a casa de Cornélio. Cornélio era um gentio e era amado por Deus. Ele enviou Pedro para pregar as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus passou, e eles estavam juntos, eles foram testemunha, eles andaram com Jesus. E quando Pedro estava pregando tudo isso, eles receberam o Espírito Santo, eles creram, irmãos, e foram batizados. Foram batizados, aqui, ó, Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Todos os amigos, a família, foram ali imediatamente. Eles foram batizados. O que eu posso entender dessa palavra? Uma conclusão, irmãos. O Cornélio era um homem amado por Deus. Ele era gentil. Tinha os judeus. Como eu falei, Jesus veio para todos. E hoje, no tempo de hoje, irmãos, Jesus veio para todos. Nós não podemos julgar. Aqui, como está aqui, né? Pedro, o Senhor preparou e hoje o Senhor está preparando nós, irmãos. Nós não podemos julgar ninguém, porque o Senhor Jesus veio para todos. Nós devemos fazer a nossa parte como Pedro fez. Obedeça. Obedeça porque Deus está no controle de tudo. Deus ama. E é Deus que muda, é Deus que transforma. Assim como Deus convenceu o homem, que foi Cornélio. Deus convence o homem, irmãos. Não só naquele tempo, mas no tempo de hoje. Nós bastamos crer, mas que nem ele creu. Então basta nós o quê? Fazer a nossa parte, né? Não é julgar, como aqui, ó. Deus preparou Pedro, Deus prepara nós. Nós como um cristão, o Senhor nos recebeu. Nós não somos judeus. O Senhor nos recebeu.
O Senhor nos mudou, nos transformou e que nós venhamos permanecer, irmãos, como o Senhor quer. Aqui como o Senhor preparou Pedro, o Senhor prepara nós. O Senhor prepara nós. Então, que nós não venhamos julgar, mas que nós venhamos fazer, que nós venhamos obedecer, porque nós fomos chamados para pregar as boas novas, assim como o Senhor usou Pedro, o Senhor quer usar eu e você na vida de muitos que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. Muitos ainda precisam de ouvir que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. E nós temos que crer, Jesus transforma. Então a nossa parte nós temos que fazer isso, porque está tudo pronto pelo nosso Deus. Irmãos, está tudo pronto. É só nós obedecer. Amém? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo a palavra. E vamos fazer um minutinho de oração, irmãos? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido. Senhor, neste momento nós queremos te louvar, glorificar, Senhor Jesus, a teu nome, Senhor.